E isso gera terremoto. Quando a Terra recebe uma onda eletromagnética muito forte, o núcleo aumenta a sua pressão. Então as placas começam a roçar. O mar vai se movimentar. Então nós vamos ter um tsunami de até 3 km e pouco de altura, segundo dados matemáticos. Então tudo isso é o efeito residual desse processo de fim de ciclo, que é o que está escrito no livro dos mortos do Antigo Tibete, está escrito no livro dos mortos do Antigo Egito e está escrito nos livros da Índia, dos Vedantas, que também tem mais de 12 mil anos. Fora as escrituras que falam o mesmo assunto dos Incas, dos Aztecas e dos Maias. Portanto, é irreversível. Vem coisa. Na hora que isso acontecer, a palavra é F maiúscula. Não tem o que fazer. Então, o chamado espiritual está sendo feito. O Elon Musk lançou lá no Twitter uma notícia curiosa, que a sonda Voyager 1 e 2, que ele que controla a transmissão, né, com os seus satélites, identificaram uma rota de mais de 1.500 naves entre a nuvem de Oort e o cinturão de Kuiper e Saturno. Antes de 80, da década de 90, a gente só tinha um cometa na Terra. Agora, a cada 2, 3 meses está passando um cometa pela Terra. De onde vem esses cometas? Sabe a impressora 3D? Agora imagina uma impressora do tamanho do Sol, que você transforma energia escura em matéria bariônica. Aí, conforme o programa, você constrói uma nave, um planeta, o que você quiser, até uma estrela. Sim, a Terra foi impressa. A Terra não é natural. Nossa Senhora. O planeta ele tem mudança de equinócios a cada 26 mil anos, 25.700 e tantos anos. Então, nessa mudança de equinócios, o que já se sabe é que o Polo Norte, ele caminha, o Polo Magnético, ele caminha e inverte com o Polo Sul. Isso faz com que a Terra mude o seu movimento retrógrado para positivo. E aí viriam as lendas daqueles tsunamis de 3 km de altura, porque a Terra gira a 1.710 km por hora sobre o seu eixo. Se a Terra parar de girar, o mar vai se movimentar. Então nós vamos ter um tsunami de até 3 km e pouco de altura, segundo dados matemáticos. Só que isso não é agora, mas é o que se estuda dentro da geofísica se houver uma total inversão dos polos, o que já está acontecendo. O polo magnético do norte, que estava antigamente até 2013 no Alasca, cruzou para o Canadá e do Canadá foi para a Sibéria e já está na Tailândia, já está perto do paralelo 60. Portanto, é irreversível. Vem coisa. Mas o que está acontecendo para as pessoas entenderem? Isso são dados geofísicos. O nosso Sol ele também tem um ciclo que a gente chama de máximo solar e mínimo solar. O problema é que a gente só estuda o Sol há 50 anos, então a gente não sabe, na verdade, quanto dura efetivamente o máximo solar e o mínimo solar. A gente acha que é cada 16 anos, pelos últimos 50 anos que a gente estudou ele, mas na verdade a gente é um chute. A gente tem pouco dado do Sol. Poucos dados. Então o que ocorre? Quando o Sol tem um máximo solar, ele joga suas protuberâncias ou suas labaredas, né, eletromagnéticas. Isso vem carregado de ultravioleta, infravermelho, raio-x, raio gama e outras radiações do espectro não conhecidas por nós, além de uma onda gravitacional. Certo. Quando isso pega a rota de transladação da Terra, ou seja, nosso planeta, os anéis de Van Allen, que a Terra tem 3 anéis de Van Allen, que a gente chama de barreira de frequência, eles absorvem essa energia e vão dissipando essa energia ao longo dos anéis, até chegar na ionosfera, mesosfera e metosfera da Terra. E isso chega a nível de partículas radiativas. O que acontece? O núcleo da Terra, a diferença do que explicam, ela emite neutrinos. Para a Terra emitir neutrinos do seu núcleo, significa que a gente tem um reator nuclear ou um reator de fusão nuclear, ou uma estrela de Dyson no núcleo da Terra, que é o que está escrito no livro dos mortos do Antigo Tibete, que tem 5 mil anos, está escrito no livro dos mortos do Antigo Egito, que tem mais de 10 mil anos, e está escrito nos livros da Índia, dos Vedantas, que também tem mais de 12 mil anos. Então eles falam do Sol interno da Terra, que é uma estrela, uma Dyson. E esses livros são a Bíblia da humanidade, a né? Bíblia sagrada, porque todo mundo fala, na verdade, da Torá. Não, isso é muito anterior à Torá. Nossa. Muito anterior. Tá, alguns estão em sânscrito, outros estão em tibetano arcaico, que ninguém sabe traduzir, e o que foi puxado do Egito. Fora as escrituras que falam o mesmo assunto dos Incas, dos Aztecas e dos Maias. Então existem várias fontes antigas que falam que a Terra tem um Sol interno,
Então não é um magma igual a gente aprende na escola. Nós temos magma, óbvio que sim, Tá. em camadas intermediárias, mas o núcleo mesmo não como é se uma fosse bola. um sol. Exato, é um sol. Então o que acontece? Quando a Terra recebe uma onda eletromagnética muito forte, o núcleo aumenta a sua pressão, aumenta a resposta em frequência Schumann, que o correto é 7 Hz e vai para 70, 80, 100, conforme a situação. O que acontece? A pressão interna da Terra aumenta junto com a frequência Schumann. Então as placas começam a roçar. E isso gera terremoto. Nossa. Aumenta a emissão de neutrinos. Aumentando a emissão de neutrinos, isso carrega eletricamente a nossa ionosfera e mesosfera, que gera os flares, que são aquelas imagens, aqueles trovões vermelhos, violetas que o pessoal está filmando. Isso são o quê? Neutrinos reagindo com a mesosfera e com os posítrons, que vêm de alguma frequência. Ninguém sabe de onde surgem esses posítrons, que isso é antimatéria. Isso gera as trovoadas e, consequentemente, toda a estrutura das grandes tempestades que antecedem alguns segundos antes dos grandes terremotos. Tempestade, quando você diz tempestade de água mesmo? A água vem depois, é uma tempestade geomagnética. Ah, tá. Tá? E isso é registrado. Tá? Só que nem toda tempestade geomagnética está no espectro do visível para nós. Então, o que acontece? Quando as placas começam a roçar, automaticamente, aumentando a pressão, a válvula de pressão são os vulcões. Os vulcões explodem para a gente não ter terremotos acima da escala 10. Ah, tipo a uma nossa válvula de sorte. escape. Válvula de escape, para diminuir a pressão nos pontos de atrito das placas. Tanto é que nós temos no Chile, acho que 6 ou 7 vulcões em atividade. San José, em Santiago, está jogando lava e fumaça e estava supostamente extinto. Tupungatito, que estava extinto, está jogando fumaça e lava. Chillán, o outro, Vila Rica, Tronador, todos estão soltando em uma quantidade bem acima da média. Fora os que estão do lado da Argentina, que eu não lembro o nome. Aí você tem vulcões no México em atividade, o Popocatépetl e mais outros. Fora os do Equador, da Venezuela. Fora os do Alasca e os que tem no Japão. Por exemplo, o Monte Fuji começou a soltar mais atividade do que normal. Existe um alerta que ele possa entrar em erupção e com isso Tóquio vai para o saco. Nossa. Então tudo isso é o efeito residual desse processo de fim de ciclo. Mas o que adiantou o processo? A imbecilidade humana. Por quê? Nós temos mais de 250 experimentos nucleares no Pacífico, dentro do solo do leito do Pacífico. Debaixo d'água. Debaixo d'água, em cavernas que os caras furaram. Para fazer teste. Teste nuclear. Fora os testes na Califórnia, no deserto de Nevada, deserto do Arizona, fora os testes que os russos fizeram, a China, etc, etc. Então, só para as pessoas entenderem. Nível de munição. Por exemplo, o que vai de pólvora dentro de uma cápsula de 9 milímetros é o que cobre uma unha. 5,5 grains. Só que isso? São tipo 2 gramas de pólvora. Se você acender fogo nele, faz mais nada. Mas quando ele está pressionado pelo projétil, aquilo faz com que um projétil de 115, 125 gramas, que é o peso dos 9 milímetros, chegue a 600, 700 metros de distância. Ou seja, quando você pressiona, fecha, a explosão é escalar. Agora, imagina o efeito de explosões nucleares em cavernas artificiais. A pressão vai para onde? Vai para as laterais. Então, a desestabilidade das placas tectônicas também tem a ver com o efeito residual das experiências nucleares Dessas imbecilidades. humanas. Além de outro fator que já se fala, da remoção do petróleo nos lençóis subterrâneos. Porque você tira petróleo, que são bilhões de toneladas, mas você não põe água, não põe nada ali. Fica vazio. Fica vazio. Então isso gera deslocamento de camadas do solo, que também vai gerar deslizamento de terras e futuramente terremotos. Só que por causa isso da o sistema acomodação. não conta, né? Não conta. Então é uma sucessão de burradas humanas que não respeitam a natureza. Então, fechando o nosso ciclo, porque o nosso último dilúvio foi mais ou menos há quase 13 mil anos, nós estamos muito próximos do fechamento do ciclo dos quase 26 mil anos. E a gente sabe disso por causa que o polo magnético já está chegando à Tailândia, paralelo 60. Ele Então, tá migrando para o sul. está migrando para o sul, então ele vai inverter com o polo sul. Na hora que isso acontecer, a palavra é F maiúscula.
Não tem o que fazer. E ele inverter do norte para o sul ou vice-versa está relacionado com o Sol? Ou as duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo? Tudo está sincronizado com o relógio. E aí vem o despertar de consciência nosso, que é aquela fase bíblica. Quem tem ouvidos que ouça, quem tem olhos que enxergue. Então o chamado espiritual está sendo feito. Mas as pessoas que querem estão buscando, estão lendo, estão estudando, estão assistindo aqui, outros podcasts, estão buscando informação. E aí essas pessoas começam a ter sonhos, feedback, gatilhos que fazem ela ter projeções fora do corpo, chegam aos tempos de luz, a Aruanda, aqui e ali, e começa a ter aula extrafísica pelos mestres espirituais, para começar o seu despertar. E aí começa hoje, porque tem tanta gente canalizando e recebendo, tendo informações. São pessoas que vêm sendo preparadas nos últimos 25 anos, 30 anos, já no plano astral, para aqui, na fisicalidade, desenvolver um papel de despertar de consciência. É assim que o espiritual trabalha. Mas por que todo esse processo que você abordou agora, principalmente aí geofísico e magnético, por que isso contribui para o despertar de algumas pessoas? Medo. O medo? Medo é um gatilho? É um gatilho, e aí vem outro fator. Memória celular de Mu, Atlântida, Lemúria, que já fundaram, foram destruídas, fim de ciclo. Apesar que o Mu foi guerra dos Anunnakis. Mu não era para ter fundado, foi destruída propositalmente pelos Anunnakis, assim como a Atlântida também. Então o que acontece? Essas grandes civilizações também tiveram um fim de ciclo, que aí desapareceram os Nefelins, os Ciclopes, os Elfos e outras espécies que a gente acha que os são capelinos. lendas. Só que a gente tem, arqueologicamente, existe um livro muito importante que as pessoas deveriam comprar, é do Brasil, Arqueologia Proibida. Ali você tem pegadas de bota humana com 460 milhões de anos. Tem um pé descalço gigantesco com 454 milhões de anos pisando no mosquito que só existiu naquela época. Tem um martelo de aço carbono de alta dentro de um fóssil nos Estados Unidos, na Califórnia, com mais de 100 milhões de anos. Tem esferas de tungstênio na China, mais de não sei quantas esferas encontradas, escritas numa linguagem que ninguém conhece, que tem mais de 300 milhões de anos. Então, a arqueologia proibida mostra esqueletos humanos com quase 28 metros de altura. 28 metros? 28 metros de altura. O homem já teve essa altura? Não é o homem, não é o Homo sapiens, é alguma humanoide, espécie de um período que ninguém sabe, porque eles não liberam a informação do DNA. Eles não liberam. Então a gente não sabe de quando é esse ser. É antediluviano, com certeza, mas a que hierarquia ele pertenceu? É a mesma coisa quando a gente começa a estudar as árvores fossilizadas, que a gente chama de montanhas, que é outro assunto fascinante. Árvores fossilizadas. Lembra da lenda de Joãozinho e Maria, do pé de feijão, uma árvore gigantesca que chegava ao mundo onde existiam trolls gigantes? É uma lenda baseada em antigas lendas escritas na literatura apócrifa. Árvores com 3, 4 quilômetros de altura. Nossa! E aí? Isso pertence a uma outra era da Terra. É uma era que a gente não sabe de quando é pré-dilúvio, quantos dilúvios. Por exemplo, dentro dos registros egípcios, eles dizem que o Egito foi construído há 3 equinócios. Cada equinócio da Terra é 26 mil anos. Então o Egito ele foi construído como um porto aeroespacial de interligação da aliança há 70 e tantos mil anos atrás. Nossa. Caramba. E as pirâmides são construídas pelos nodianos, pelos gracianos. E o que não bate são as contas temporais, porque o calendário deles não é igual ao nosso. Mas, por exemplo, as pirâmides do Egito, do México e de várias outras localidades são obras dos gracianos, são numa raça aviária, que trabalhava com os Nódia, do sistema Polaris, que ajudaram o planeta Maldek, que explodiu, que é o atual cinturão de asteroides entre Júpiter e Marte, que de fato foi um planeta maior do que a Terra. Outra evidência científica que o pessoal não sabe, foi divulgada, mas o pessoal não pega. Os japoneses, no ano 2024, identificaram um planeta massivo 11 vezes maior do que a Terra na órbita do sistema de Kuiper. Onde fica o sistema de Kuiper? O cinturão de Kuiper fica depois de Plutão e Sedna. Inclusive, Plutão pega a beiradinha do cinturão de Kuiper. O cinturão de Kuiper são detritos de antigos planetas. O ano passado foi confirmado pela NASA, pelo James Webb, a existência real de um corpo celeste com
11 vezes a massa da Terra, com um probleminha. Qual? Emitia luz com grandes cidades e metrópoles que nem São Paulo, Nova York, Los Angeles. Luz artificial. Luz artificial. E aí bafaram a notícia. Ninguém fala mais sobre Ninguém isso. fala mais. O Elon Musk lançou lá no Twitter, em 2025, 24 também, uma notícia curiosa, que a sonda Voyager 1 e 2, que ele que controla a transmissão, né, com os seus satélites, identificaram uma rota de mais de 1.500 naves entre a nuvem de Oort e o cinturão de Kuiper e Saturno. Como que um cara dessa magnitude solta uma informação dessa, depois ninguém mais fala nada? É. Bom, E depois ele fala que não sabe se tem alienígenas, Exato. se tem seres extraterrestres. Aí, este ano, o sistema de observação, não sei se foi o James Webb ou o outro lá, o antigo, captou na nuvem de Oort um planeta massivo gigante emitindo luz, como se tivesse cidades. O problema é que está tudo sendo censurado. Aí agora eles liberam 4 raças extraterrestres. Começaram a falar. Né? Tá. Então nós temos aí os reptilianos, que é uma grande variação de raças. Temos os greys, são várias. Você tem o Zeta Reticuli, tem o grey, que a gente chama essa espécie de espécie apiciana. Por quê? Porque o planeta original deles era Ápice. Na estrela de Vega, e foi destruído na Grande Guerra. Então essa raça fugiu e se ramificou em Vários outros planetas. 78 planetas. E a Terra originais. foi um deles. Não, eles não vieram para cá. Ah, não? Não. Eles foram para Reticuli, Arcturus 4, Arcturus 6 e para vários lugares. Então, aí nós temos depois os nórdicos, que são de Lira. De Lira eles colonizam Alcione, Taigueta, Meriope e M45, que vocês chamam de Pleiades. Então aí vem o grande problema dos canalizadores que não entendem de astrofísica. Alcione não é Pleiades, nunca foi. Alcione é uma estrela que está na direção do aglomerado M45 Pleiades, que tem mais de 400 estrelas. Então, Alcione está a 400 anos, nem 400 anos-luz da Terra, segundo o Stellarium. No entanto, o aglomerado da nuvem do enxame semiaberto de M45 está de 1.600 a 3.000 anos-luz de distância entre profundidade. Começa a 1.600 e se estende até 3.000 anos-luz da Terra. Caraca. Então, as 9 estrelas que compõem visualmente para a gente as Pleiades são estrelas próximas da Terra. A mais distante, se não me engano, é a Maia, o Electra, está a 700 anos-luz. O resto está bem mais perto. É o que acontece com as Três Marias. Elas não estão alinhadas. Eu não lembro agora quem está, mas uma delas, não sei se é a Mintaka, está a 810 anos-luz, a outra está a 1.130 anos-luz, a outra está a 1.400 anos-luz. E as Três Marias não são 3. A Mintaka é ternária, a outra é quaternária e a outra é binária. Né? Então a gente não tem essa percepção visual daqui. Então, os nórdicos, quando houve a guerra, eles saíram do sistema de Vega, Avior, e colonizaram 49 planetas, sistemas planetários. E aí expandiu a raça nórdica humana, dando variações de etnia, racial por causa do Sol, das estrelas, etc, etc. Nós somos um subproduto genético dos nórdicos com os reptilianos e os greys. Por isso que a gente tem uma aparência parecida com eles. Parecida, é por isso que eles fazem as abduções, para extrair da gente serotonina, dopamina, etc, etc. Então nós somos cobaia deles. Porque os nórdicos são seres bem parecidos conosco, só que mais altos. Muito altos. Os mais baixinhos têm 3 metros de altura. Nossa. 2 e pouco, 2,20. E eles ficam no norte da onde a gente conhece aqui do planeta Terra, Na certo? verdade, eles entraram aqui pelo que a gente chamava de Hiperbórea, que é o Círculo Polar Ártico. E eles deram origem aos vikings. Sim. E os vikings deram origem ao povo nórdico da Terra, que é o RH, o A positivo, que a gente confunde, tem a ver com os Anunnakis e Nibiru, que são de descendência nórdica também, que eles são uma variação de Alcione, que foi expulso de Alcione. Os nibiruanos foram expulsos da aliança. Eles são renegados. São renegados. São renegados, não são seres de luz como as pessoas imaginam. Não é que sejam ruins, eles são inconsequentes. Então, o Yahvé dos judeus é o Enlil. Tá? E o Enki é o Ea, que é o pai da humanidade do Homo sapiens, não dos nórdicos.
Sim. Manipulação genética. Foi ele que alterou o DNA de 12 para 2 filamentos, para manter a espécie humana como escravos. E Entendi. quem teve acesso a toda essa informação? Os ocultistas. Aí entramos com Rudolf Steiner, Blavatsky, no século XIX, nem século XX. Helena Blavatsky. Helena Blavatsky, Rudolf Steiner, toda aquela... A gente fala do Uspensky, Volt, e toda aquela turma que o pessoal de hoje não tem ideia quem são, que são os principais pensadores que foram contatados. Eles pegaram essas informações através de contatos que eles tiveram. Contatos, e aí começaram a traduzir os livros Vedantas e os livros tibetanos. Então, que na época o início do desacobertamento é aí. é ali, século XIX. Olha só. E aí quem incorpora isso? A grande escola maçônica daquela época, que não tem nada a ver com a maçonaria de hoje, a Rosa Cruz, a Suda Dharma e outras escolas herméticas que não se pode nem falar o nome. Tá? Sim, senão dá problema Dá aqui pau. para nós. E essas escolas naquela época, a partir do grau 25, 23, já eram iniciados nesse conhecimento. E eles se tornavam arqueólogos, pesquisadores e começaram a ir atrás. E foram levantando e traduzindo toda essa informação Nossa. que chegou aos militares. A grande parte desses militares era maçom, ou era kardecista, era espírita. Incorporava, recebia orixá, recebia etc., o que fosse. E aí eles começaram a descobrir a verdade que nós somos um produto de pesquisa genética dos Anunnakis. Isso foi em que ano? 1890, Nossa. o Nikola Entendi. Tesla está no meio nesse rolo todo. Então, quando esses caras se deram conta que nós somos um subproduto Desses desses caras, Um cobaia. cobaia, como que fica o catolicismo, o cristianismo e tudo que foi inventado? Não fica. Então criou-se por ordem desse alto comando secreto uma realidade paralela de um governo oculto que escondeu sobre a Tartária, sobre energia livre, tudo isso por quê? Porque aqui quem comandava? Os Rothschild e os Rockefeller com dinheiro, que mudaram tudo. Então cria-se já em 1870, por ali, um governo paralelo, secreto, de pessoas iniciadas. E a partir desse momento, aí entra, antes do Nikola Tesla, tem um cara que foi professor dele, entre aspas, que tinha toda essa informação, que eu não esqueci o nome, alemão também, von não sei das quantas. E aí esse pessoal dá origem a toda a parte de desenvolvimento tecnológico. Certo. E a Alemanha tinha os maiores pensadores. Einstein, Friedman, aí tu pega o Planck, são os maiores da época. Esses caras tiveram acesso a toda essa informação e começaram a desenvolver tecnologias que não eram para nós. Tanto que o FBI acabou de lançar a informação real de que os alemães, em 1932, construíram 4 protótipos que voavam operacionalmente de OVNIs com antigravidade. Em que ano? 32. 1932. 1932, Nossa. antes da guerra. Pouco antes da guerra. Exato. E foi aí que o Von Bigodinho criou o Quarto Reich. O Quarto Reich, por quê? Porque em 26 eles foram para a Antártida Sim. e descobriram, por localização, as cidades, os templos, tudo que está ali. Meu Deus. E foram autorizados a habitar aquilo ali. Entendi. Tanto que, naquela época, a Alemanha transferiu 1 milhão de pessoas selecionadas geneticamente, por intelecto, por QI, para colonizar as cidades da Antártida. Entendi. Antes da guerra. E aí, mas qual que era o objetivo desse governo paralelo? Uma raça superior para poder ter autorização de se conectar à frota estelar, à aliança e a todos os grupos estelares. E já foi atingido esse Já objetivo? já foi. E aí, mas agora... continua a história esse até a pessoal gente tá chegar fora. no momento Então, o que de hoje. aconteceu? Esse pessoal foi escolhido por quê? Aham. Coeficiente intelectual acima de 105, 130, era o mínimo exigido. De QI. De QI. Não podia ter religião. Sem dogmas. Todos de preferência engenheiros. Porque raciocínio lógico. Exatas. Nada de humana, só exatas. E esse pessoal foi selecionado, todos nórdicos, descendência genética Anunnaki. RH A positivo, aquele rolo todo tal. E aí haviam descendências nos Estados Unidos, aqui e ali. Quem tinha dinheiro? Estados Unidos. Então eles compraram os Estados Unidos, bancaram. Tem dados que as pessoas não se lembram que quando termina a Segunda Guerra Mundial, desaparecem em ouro, na época, 10 bilhões de dólares em ouro
puro da Europa toda. Nossa. Esse ouro nunca foi encontrado, esse dinheiro. Se você pegar a desvalorização do dólar hoje, esses 10 bilhões seriam alguns trilhões de dólares. Nossa. E nessa época o ouro fazia o lastro, Era né? o lastro. E esse dinheiro foi mantido pelo Quarto Reich para garantir seu acesso, e aí eles compraram. Aí que entra a expedição do Almirante Byrd. O Almirante Byrd, ele vai com 6 mil Quem militares. ele foi? Ele era um almirante da Marinha Americana que sabiam que os alemães tinham se refugiado nos submarinos na Antártida, no Cabo Ross, que é para lá da Patagônia chilena e Argentina. Então eles mandam uma expedição para lá, com porta-aviões, encoraçado, submarino, mandam um negócio para Robusto. tá? E uma semana e pouco depois volta só o navio com acho que 700 tripulantes, com o rabo entre as pernas, e ó, não dá. Nossa. Os caras têm armamento, poder e conexão com seres intraterrenos. Né? E aí fica aquela teoria. Aí o cara fecha a boca, ele volta uma segunda vez e aí ele vai de avião. E ele entra supostamente na Terra Oca e faz o relatório dele, que é aí que surge o livro A Terra Oca, A que Terra é Oca. parte do diário de bordo do Almirante Byrd. E Tá. ele é obrigado, como militar, a calar a boca. Então, a partir daí, surge a proibição de acessar e visitar a Antártida. Isso foi em qual ano? 47. 47, Em, tá. cinco, Já em, avançamos 40, um pouco. em 49... Já tinha acabado a guerra. Já tinha acabado a guerra. Em 49, a proibição de visitar a Antártida. E o mais interessante, eu não lembro o ano exato, o Quarto Reich faz uma demonstração de poder e invade os Estados Unidos com não sei quantos OVNIs e gera um pulso de EMF, de eletromagnético, e gera um blackout total de costa oeste a leste dos Estados Unidos por 4 dias sem luz. Caramba. Mostrando para os americanos quem manda, quem tem poder são eles. E aí o governo americano faz o acordo mundial de que a Antártida é proibida para todo mundo e obriga todos os países a assinar o Tratado de Proteção Ambiental. Ou seja, eles Antártida. são mais poderosos do que o governo americano. Muito mais. Até hoje. Até hoje. Até hoje. Caraca. Porque eles têm tecnologias que nós não temos. Sim. Tá? Então, essa parte formata o sinistro governo secreto. Quando todos eles se dão conta da verdade oculta, eles ajudam a constituir entre os principais países, o que inclui Estados Unidos, Rússia, Japão, Inglaterra, França, Índia, um governo oculto, um governo secreto, paralelo ao nosso governo, Sim. que desenvolve armas e tecnologia para transferir pessoas para fora da Terra, com autorização da aliança. Tá. São os eleitos. Tá? O que é a aliança? Desculpa. A Aliança Galáctica são as federações anexadas à Alcione para reconstruir a Zona Neutra. O que é a Zona Neutra? É a área residual da Grande Guerra de Órion, que envolve um raio, desde as Três Marias, de 10.670 anos-luz, mais ou menos, e a destruição de cerca de 35 mil planetas na Grande Guerra. Caramba. Então, a supraconfederação aí entre os 7 samurais obrigaram eles a reconstruir esse setor, senão eles pagariam com a alma, morte cósmica. Morte Que cósmica. ninguém sabia que existia morte cósmica. Os 7 samurais têm essa outorga de desintegrar o eu sou, a mônada, o que for necessário como penalização para impor Sério? as regras. Ou seja, a morte cósmica seria uma morte... da alma. Total. Tipo, Desintegração. acabou 100%. 100%. É, que é acima obviamente, do corpo físico. É. Muito acima. Aí o que acontece? Ela impõe uma situação. Ó, vocês têm X tempo para reconstruir a zona neutra, quer dizer, todos os planetas, estabilizar a zona neutra com as ondas gravitacionais da destruição de estrelas, planetas, etc, etc. E vocês têm que, além de reconstruir, repovoar todos os mundos destruídos. Então isso leva um tempo, quando se começa a fazer, aí surgem 463, 456 planetas em quarentena. A Terra é um deles. O que é o mundo em quarentena? É um planeta laboratório na qual vão se desenvolver raças e espécies ciclicamente para repovoar os planetas que passam por terra-transformação, Nossa. que são os mundos que foram reconstruídos pela tecnologia superior. Nossa, mas eles têm uma tecnologia absurda. Eles conseguem criar planetas. Sim, a Terra foi impressa. A Terra não é natural. Nossa senhora. A gente tem essa tecnologia. Sabe a impressora 3D? Agora imagina uma impressora do tamanho do Sol, que você transforma energia escura em matéria bariônica. Aí, conforme o programa, você constrói uma nave, um planeta, o que você Entendi. quiser, até uma estrela. Caraca. Essa é a nossa tecnologia. Então,
o que aconteceu? Cada planeta de quarentena, em cada quadrante da zona neutra, ele pode ter de 48, se não me falha a memória, a 56 projetos cíclicos. Cada projeto cíclico tem a ver com um ciclo planetário, no caso da Terra, 26 mil anos, que pode ser integral ou dividido ao meio, de 3 em 13. Que é os 26 mil anos das equinócios da dos Terra. equinócios. Que Então, é a transformação do campo magnético, do Exato. movimento. Então, por exemplo, os dinossauros foram extintos, não naturalmente, artificialmente. Foi fim de ciclo de uma espécie reptiliana. Fim de um ciclo. Os elfos, os ciclopes, os nefilins, e por aí vai. Essas espécies desapareceram porque era o fim do ciclo biológico delas. É feita a colheita, a separação de joio do trigo bíblico. Aqueles que têm consciência são evacuados ou abduzidos e levados fisicamente ou espiritualmente para os novos planetas, ou as luas dos planetas. Conscientemente para habitar e continuar a produção daquela espécie. Nossa. E aqueles que não são eleitos, porque não têm consciência, são exterminados fisicamente. Caramba. Que é o que a humanidade vai encarar nos próximos anos. Um abate. Um abate total. Nossa Senhora. Esse é o salto quântico que as pessoas não entendem. E, eventualmente, nesse processo, junta a travessia do Herculóvos, que é uma estrela anã marrom que pertence ao nosso sistema solar, desde sempre. O nosso sistema solar é ternário. Nós temos 3 estrelas. O nosso Sol, o Herculóvos foi identificado pelos soviéticos em 1958, 57, antes que os americanos. O americano rastrearam ele pelo IRAS em 73. Os soviéticos rastrearam eles em 57, 58 com outro sistema deles. E temos o slot que está a quase um ano-luz de distância da nuvem de Oort. Certo. Né? Então essas 3 estrelas pertencem ao sistema solar. Então quando o Herculóvos passa por nós, próximo de nós, ele tira a Terra do eixo. Movimenta a Terra. E isso Pela massa. Pela massa dele. Ele é cerca de 5 vezes maior do que Júpiter. Aí ele tem uma massa gravitacional muito forte, ele puxa a Terra. Isso. E aí vem outro detalhe. Ele também altera o máximo ou o mínimo solar. Que é o que ninguém entende. Por que o Sol está tendo tanto piripaque? O que aconteceu para ele? Quer ver outro dado que ninguém comenta? Se vocês fizerem memória dos anos antes de 80, da década de 90, a gente só tinha um cometa na Terra, o Halley-Bopp, que passava a cada 90 anos. Agora, a cada 2, 3 meses está passando um cometa pela Terra. De onde vem esses cometas? Da cauda do Herculóvos. Entendi. Porque ele fica ele vai, é como se fosse um aspirador. Ele assim. tem, na verdade, 2 caudas gigantescas. As caudas têm até 80 milhões de quilômetros. Nossa. E ele mexe em fuso. Ele tem uma rota em fuso, bem estranha a rota dele. Então, ele tem 80 milhões de cauda de detritos e meteoritos e de cometas. E a gente está cruzando essa rota. Por isso, tantos meteoritos atingindo a Terra. Uma vez eu fiz uma live com o Carlos, que é um astrônomo que mora em Manaus, e ele fez um levantamento oficial. No ano 2000, tinham caído algo em torno de 60, 70 meteoritos na Terra. Essa live a gente fez em 2019, 2020, 2021, não lembro agora, 21 acho que foi antes do lockdown. Ele tinha um dado que até aquela data, só naquele ano, tinham caído mais de 2.800 meteoritos na Terra, segundo os dados oficiais da NASA, em um ano. Aliás, em 7 meses, foi em setembro essa palestra. Então, a quantidade de meteoritos que nós estamos vendo, asteroides e cometas, é porque nós estamos já entramos no que eles chamam de zona neutra, que é, na verdade, o cinturão de fótons, que é, na verdade, a cauda, parte da cauda do Herculóvos. Que é esse planeta gigante. Essa estrela. Então, o que acontece? A NASA, vocês lembram que o ano passado a NASA fechou o acesso público aos laboratórios via rádio? Sim. Que a gente podia, antigamente, pelo computador, acessar e ver qualquer coisa? Está tudo bloqueado para nós. Até hoje? Até hoje. Nossa. A gente consegue acessar a Sorro, a LASC 1, a LASC 2, mais um ou outro satélite, que estão só olhando o Sol. Mas os outros satélites que estão observando a perimetria toda estão bloqueados para nós. Por quê? Para a gente não ver o que está acontecendo. Nossa. Nós estamos cegos. O próprio Vaticano, que tinha acesso livre aos seus observatórios, fechou tudo em 2022 ou 2023. Mas por que será que eles não querem que a gente veja? Para não criar pânico, medo, né? Porque se as pessoas iam espalhar a notícia, lembra a informação. Daquela lenda bíblica que quando houverem 2 sóis no céu, eis que começará o apocalipse? Nossa Senhora. Tá ali. Tá ali. Esse seria o segundo sol. O segundo sol, que faz parte do sistema.
Como ele chama mesmo? Herculovos. Herculovos. Ele está nos livros do Enoque. Meu Deus. Quem fala do Herculovos é Enoque. Caramba. Aí o mestre Rabulu lá daquela linha filosófica lá, gnose ou biose, não lembro, acho que é da gnose. O Rabulu é o mestre que criou aquilo lá, fala do Herculovos e escreveu um livrinho. Só que na verdade o nome Herculovos está no livro de Enoque. O próprio Noé, quando escreveu o Testamento de Noé, fala do Herculovos. É o nome que eles deram, os judeus naquela época.